Oi, maninha! Tchim, Oi, mana! tchim, Tchim-tchim? tchim, Tchim-tchim. tchim. A Lise que gosta de fazer tchim-tchim. Tudo bem, maninha? Graças a Deus, tudo em ordem. E por aí, como é que tá? Aqui tá muito calor, mas estamos bem, graças a Deus. Seja no calor, seja no frio, Estamos os aqui, processos continuam. continuam. E falando em processo, né? A gente tem falado tanto de processo, né, mana? Coisa boa, a vida é um Sim, processo. são reflexões constantes, né? Porque são vivências constantes dos processos. Exatamente. Ainda bem que estamos no processo. Senão já tínhamos morrido. Mas Não é? também, sabe, mana, eu tenho pensado muito esses dias aqui em frente de casa, aqui eu moro no 11º andar, e dá para Uhum, ver umas árvores que estão aqui na frente. uhum. E é muito interessante como os tempos, acho que um mês atrás, eu olhava aqui da sacada para essas árvores, elas estavam totalmente sem folhas, com uma aparência seca, 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 seca. Até Uhum. chamei o rio um dia e falei, nossa, olha só essas árvores, parece que elas morreram. Aí, essa semana, eu fui Hum. olhar para as árvores, elas estão lindas, cheias de folhas, verdinha, verdinha, verdinha. Não parece aquela árvore que eu olhei há um mês e meio atrás. Olha só. Isso me despertou o olhar para a árvore. E alguns pensamentos aqui estão permeando minha cabeça, vou dividir com Que vocês. legal. Uhum. Um dos pensamentos que me veio muito claro é que às vezes a gente fica muito focado no resultado. A gente quer muito resultado, a gente quer colher manga, por exemplo. Vamos dizer que essa Uhum. árvore fosse uma mangueira. Então, Uhum. eu quero manga. E eu Uhum. comecei a pensar, adianta eu plantar uma semente de laranja se eu quero colher manga? Não, eu vou ter laranja. Se eu plantar laranja, uma semente de laranja, eu vou ter laranja. Eu vou plantar uma Uhum. laranjeira. Uhum. E eu fiquei pensando muito também sobre o processo nas relações, inclusive. Porque às vezes eu quero muito ser uma pessoa sociável. Uhum. Então, eu quero muito ter muitos amigos, ter sempre companhia, mas eu não me coloco à disposição, eu não vou atrás de pessoas para estabelecer um vínculo, para desenvolver uma amizade. Uhum. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, que há um preço no processo de Uhum. querer colher algo, há um preço que precisa ser pago. Envolve uma ação minha. Então, envolve uma. A gente até falou um pouquinho sobre a intencionalidade nos nossos processos, né? Uhum. Se eu Uhum. quero Sim. colher manga, eu preciso plantar manga. Eu preciso ir lá Uhum. e olhar que tipo de solo que a mangueira se desenvolve bem, quais são os nutrientes necessários. Eu preciso aguar, eu preciso do sol. Uhum. Sim. E eu preciso de coisas, né, detalhes para que isso frutifique, né, o que eu espero. Eu me lembrei do princípio da semeadura, né? Eu, Sim, eu vou colher o que eu planto, exato. né? É um princípio até bíblico, né? Da semeadura. A gente colhe aquilo que planta. E a plantação, né? Como você falou, tem um preço, né? Exige cuidados, né? E eu acho muito legal essa reflexão, mana, porque
Não é simplesmente passar por um processo que eu vou conseguir, não é sentar e deixar passar na minha frente, né? Como se fosse né? Deixar que as pessoas, aquela coisa assim, eu sentar como vítima e deixar que as pessoas sejam os personagens e criem a sua história. Não, eu tenho que ser personagem dessa história. Eu tenho que ser protagonista dessa história. Eu tenho que pegar a minha história e vivê-la, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que cuidar, eu tenho que... O que que é bom? Água, né? O que que é bom? Adubo? O que que eu preciso pôr? O que que eu preciso fazer? Achei muito legal porque isso casa com os processos no sentido de como vivê-los de forma a frutificar. Exato. Uhum. E entre Muito legal. a semente que eu planto e o Uhum. fruto que eu quero colher tem um tempo. Uhum. Uhum. Então, não adianta eu hoje colher, plantar o caroço da manga e amanhã querer ir lá e colher manga. Não, não é rápido. Ô, Mana, até me emocionei porque eu me lembrei de um momento da minha vida. Eu tive um momento, né, em 2010, né, em que eu fui para um lugar, para um instituto, em que eu queria muito restauração de Deus na minha vida, né? Você lembra que eu tinha passado por algumas situações doloridas, né, que me feriram muito o coração, que expectativas foram muito frustradas, e eu queria um momento de separação. E eu fui para um lugar, fiquei 1 ano e meio, né? E eu me lembro muito bem, quando eu cheguei naquele lugar, eu vi uma árvore seca. Olha só. Eu vi uma árvore, mas assim, ela era enorme. Ela era próxima onde eu tinha a aula, né? Eu tinha a sala de oração, era naquele prédio, e era do lado. E eu me lembro muito bem, eu inclusive fotografei aquela árvore. Se eu procurar, acho que eu acho. Ela estava extremamente seca, ela só... É como você falou, de olhar e achar que está morta, né? E aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, gente, olha, eu tive uma identificação com aquela árvore. Eu olhei e falei assim, nossa, parece que sou eu ali. Eu tô me sentindo assim, seca, 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 num tremendo de um inverno, né? Tá tudo, não tem folha, não tô encontrando nenhuma folhinha verde. E eu me lembro que depois, quando deu esse tempo, que eu nem sabia qual seria esse tempo, mas que eu tive que me dispor a esse tempo, e você acompanhou ele de perto, você sabe como foi doloroso para mim, porque eu fui para me curar de dores, mas lá encontrei outras dores, porque na verdade eu entendi que a gente cria pelinhas em cima de feridas, cria quando a gente não deixa que a ferida cicatrize de verdade, né? Passe pelo processo de cicatrização, é como se a gente, acho que cria uma pele, como se tivesse uma pele, mas por dentro aquilo ainda tinha ferimento, dor, Né? infeccionando. Ainda a bactérias, a sujeira, né? Então é um jeito que você consegue até esconder aquilo, né? Mas daí você precisa ir lá no médico, lá no hospital, para que raspe aquilo, tire todas as impurezas e aquilo sangre de novo, para que aquele sangue comece a jorrar, e aquele sangue que vai criar de verdade o processo de cicatrização. Não adianta você querer só esconder, né? Oi, meu amor. Que linda! Vem cá. Eu acordei. Acordou, Acordou, princesa. Vem cá, minha titia. Vem cá, fala oi para mim. E eu percebi que daí naquele momento ali que eu me deparei com outros sofrimentos, um lugar que eu fui para me curar de sofrimento, era como se tivesse que vir à tona, sabe? Aquele sangue, aquela dor
para que Deus pudesse mexer, né? E foi um processo que eu passei lá muito intenso, e foi um processo, como você falou, de pagar um preço, sabe, mana? Porque foi um momento assim que pessoas, não, vamos em tal lugar, vamos passear, não, obrigada, eu prefiro estar esse momento com Deus, eu prefiro me colocar diante dele, eu vou ficar na sala de oração, eu vou ficar no meu quarto em oração. Então, assim, para a gente entender, né, esse processo e absorver desse momento, a gente precisa, né, pagar esse preço, investir nesse momento, né? Então, e eu me lembro muito bem que ao final desse processo, que foi custoso, que exigiu esforços, e eu me lembro que antes de ir embora eu fui lá ver aquela árvore. E era um momento, né, da estação, e ela estava toda florida, ela estava toda verde, ela não era não tinha frutos, assim, mas ela estava toda verde. E eu também fotografei, porque eu falei assim, uau, isso está refletindo, né, o meu interior, o processo que eu passei, né, e é bem isso, por isso que eu até me emocionei você dando esse exemplo, porque me veio a lembrança de algo que eu passei e que custou, né, há um preço de você entender o processo que você está passando e reter desse processo para que você frutifique, né? Então tem um preço a pagar. Sim. Tem um caminho a percorrer de ação. Sim, mana, que profundo. De intenção, isso. Né? Sim. Você fala muito da intencionalidade, de intenção. Verdade. Sim. Foram tempos bem difíceis para você, né, mana? Que hoje, olhando o quanto você cresceu, o quanto você se permitiu se colocar ali diante de Deus, né? O quanto Ele pôde trabalhar na tua vida através dessa sujeição ao processo dele de olhar a fundo a ferida, né? Sim, sim. Foi. Existem coisas, né, que a gente passa na vida, que a gente olha para trás e fala, puxa, se eu não tivesse feito assim, se eu não tivesse escolhido isso, e era bem isso que eu estava vivendo, um momento muito de arrependimento, né, de tudo que eu tinha vivido, que eu queria ter escolhido outro caminho, que eu não queria ter vivido aquilo, mas a gente precisa se dispor diante de Deus, crendo que Ele é um Deus soberano e é poderoso, que Ele pode pegar, né, toda a situação ruim, toda a situação negativa, todos os nossos erros, toda a tristeza, toda a desestrutura. Ele pode pegar tudo que seja o que a gente passou, né? Ele pode pegar tudo isso, se a gente se dispor a Ele e reverter, né? E reverter num grande bem para nós, né? Ele pode construir em nós algo de bom, né? Com tudo que a gente passa. Bem legal isso que você está falando, que você estava falando assim, que você ficava numa posição de, e se eu tivesse feito de outra forma, e se eu tivesse tomado um outro caminho, e se o fato é que não dá para a gente ficar olhando para o e se, porque nós, na nossa condição de falhos, a gente pega caminhos errados mesmo, a gente faz escolhas não adequadas mesmo. Agora, eu não posso ficar olhando para o e se. O que eu posso é olhar para que condição eu estou hoje. Sim. Hoje eu já tomei o atalho errado, eu já peguei o caminho que não foi o melhor, mas eu só tenho condições de ver que não foi o melhor porque eu vivi. Porque se eu não tivesse vivido, eu não saberia. Então, exatamente. Hoje eu sei que não foi o melhor. Porque ninguém entra num caminho de sofrimento ou de dor porque quer.
Muito pelo contrário, Sim, a gente quer muito pelo fugir contrário. da dor, Sim, mas a gente se dispõe e nessa disposição, às vezes, a gente se encontra em lugares que não são adequados para nós. Então, o sim, que é legal é ver onde eu estou e ver aonde eu quero chegar. exatamente. E assim, diante desses processos que muitas vezes de dor, de, né, situações que a gente não queria viver, o que eu vou plantar nesse momento, né? Como você falou, qual é a semente que eu vou plantar nesse momento? Eu vou aqui me jogar na cama, não que eu não tenha tido esse momento, eu tive de querer ficar só na cama, né? Porque Deus nos respeita, Ele respeita o nosso momento, né? Eu tive um momento, não quero mais sair dessa cama, eu quero ficar aqui. Se possível, me dê aqui um remedinho que eu durma e não acorde mais, até eu me sentir mais forte. E dormir muito, né? Porque a gente às vezes usa o sono para fugir, né? O que eu vou plantar nesse momento, né? Eu acho que é essa a nossa ação, né? É como você falou, que árvore que eu quero ter lá no fim? Exato. O que eu quero nesse processo? Então, peraí, se eu quero frutificar nesse processo, eu preciso de determinados plantios, determinados cuidados. Então, eu vou me levantar dessa cama, eu vou, por mais que a força seja pequena, aí entra a ação de Deus, né? Ele nos capacita a passar os processos, né? Ele nos guia, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. Peraí, eu vou me levantar dessa cama. Eu vou me levantar dessa cama e vou perguntar aqui de joelhos a Deus. Deus, o que o Senhor quer agora? Né? E eu lembro assim que teve uma oração que eu fiz a Deus que eu falei assim, Deus, eu acho que o Senhor não gosta de mim. Olha só, né? Na hora da dor a gente perde até a razão, né? Falei, Deus, acho que o Senhor não gosta de mim, porque olha, eu já passei por isso, eu perdi meu irmão, eu perdi o meu pai, agora eu tô passando por isso. Sabe aquele momento de vítima, né? Que Deus, de nudez, como a gente falou com a Elisa, né? Que Deus, ele não dá bronca na gente, ele simplesmente nos acolhe, né? Então eu falei, Deus, eu não tô entendendo. Olha aqui tudo isso, eu acho que nada dá certo, eu não posso amar ninguém, né? Daí ele falou assim, e eu senti ele, não que ele tenha falado com uma voz audível, eu senti só no meu coração, tive uma impressão assim, tudo isso fez com que Deus acessasse o meu coração, que estava tão protegidinho pelas minhas barreiras, pelos meus medos, pelas minhas arrogâncias, pelos meus orgulhos, né? Por toda a minha altivez, autossuficiência, meu coração estava lá dentro de tantas muralhas. E daí ele falou, olha, todo esse sofrimento foram ferramentas, foram meios que eu utilizei, permiti acontecer, porque eu poderia usá-los para acessar aí o teu coração que estava tão inacessível, né? E aquele momento eu sei que encheu uma paz no meu coração diante daquele processo de dor que eu falei, amém. Se eu tiver que passar tudo de novo para o Senhor tocar ele, eu entender o teu processo, eu vou passar de novo. Sim, lindo isso, Ana, muito profundo. E enquanto você estava falando a questão de que às vezes a gente se coloca na cama e fica difícil de sair, eu me lembrei muito quando a semente fica dentro da terra, né? Você planta e a semente vai para dentro da terra. Você olha no dia seguinte, nada. Você olha no outro dia, nada. Você olha no outro dia, nada. Mas o que está acontecendo lá dentro dessa semente é que ela está criando raízes. Antes de aparecer algo para o externo, a criação no interno, então com isso que você estava falando, Deus estava tratando com o seu interior, onde estava baseado as suas motivações, que verdades você tinha. Sim, e é o que você falou. Sim, exatamente. E é como você falou, não adianta plantar hoje querendo colher amanhã. É o que você falou, essas raízes, elas têm que se aprofundar, elas têm que
que se agarrar na terra para puxar a seiva, para ganhar Exato. crescimento. Quanto mais profunda a raiz, mais alta e forte é a árvore. Uma Verdade. árvore que tem raízes não profundas, primeiro, ela não alcança a água que fica lá nos lençóis freáticos. Ela fica Verdade. sujeita a toda e qualquer tempestade, já a balança, porque ela não tem as raízes firmadas, né? Então, a importância da gente se deixar firmar as raízes, né? O que seria isso, firmar as O que raízes? seria isso? Né? Uhum. E vem muito a ideia de que a semente, quando ela... eu fico imaginando a semente para romper todas aquelas casquinhas, deve ser uma sensação de morte. Estão morrendo. Uhum. Uhum. E realmente é uma morte, mas é uma transformação, né? Então, é uma Sim. morte de uma forma de ser de um jeito, para que haja vida de uma outra forma. E agora eu me lembrei de um texto de Rubem Alves que fala sobre o milho de pipoca. Rubem Alves lindamente fala que existem pessoas que vão se tornar pipoca. E existem pessoas que vão ser eternos piruás. A pipoca, quando é colocada na panela, ela não imagina o processo que ela vai passar. Mas você põe a pipoca na panela e você acende o fogo. O fogo vai esquentando aquele milho e ele vai sentindo aquele calor e vai aqui viajando, né? Faz de conta que o milho sente, né? O milho faz de conta que o milho sente. Ele vai sentindo aquele calor, isso podemos trazer como uma metáfora para nós também, quando estamos no meio do sofrimento, da tribulação. Acho que eu vou explodir. Eu acho que daqui eu não saio, acabou para mim. E, de repente, aquela que se sujeita ao processo rompe a casquinha e vira aquela flor linda, branquinha, macia, que a gente ama comer com salsinha, com vinagrinho, um pouquinho de pimenta para quem gosta. Ou então eu posso resistir ao processo. O que eu me torno? Um piruá. Ninguém consegue Jogo fora e vai para o lixo. Verdade, muito bem lembrado desse texto. Muito legal. O milho de pipoca, muito bom. E assim, de fato, a Lizzy falou que é pipoca agora. Que linda! Depois a gente faz pipoca. E assim, é aquela coisa que a gente falou já, né, mana? Como que é? Cada escolha é uma renúncia, né? Para eu ganhar algumas coisas, eu devo perder outras, eu preciso perder outras. Eu hoje não sou mais, né? Aquela Tatiana que passou por aquele processo. Sim. E graças a Deus, aquela Tatiana morreu, graças a Deus. Né? Tinha coisas boas que eu tento permanecer, mas tinha tanta coisa ruim que eu queria que morresse mesmo, e ainda tem coisas ruins que precisam morrer. Então, eu acho que esse é o processo, né? De Deus na nossa vida, para que a gente chegue na essência do que Ele fez em nós, do que Ele fez nós para sermos, chegarmos na essência da criação dele. Acho que essa purificação, essa tirar, né, tudo que o pecado deixa em nós, de distorção, de sujeira, de coisas ruins mesmo, né? Então, eu acho que é um processo de Deus, de limpeza em nós, para frutificação, né? Sim. Eu me lembro de João 15, né? A oração de Jesus, né? Que ele diz assim que eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor.
né? E os ramos que não dão frutos, né, são podados, né? Viram piruás. Exato. Mas os que frutificam, eles são podados para darem mais frutos, né? Não são Exato. cortados. Não, os que não dão frutos são cortados da videira, deixa eu corrigir. E os que estão dando frutos são podados para que ainda produzam ainda mais frutos. Então, a poda, né, é um processo de limpeza daquele galho, para que produza os frutos, né? Então, me lembrou muito isso tudo que a gente está conversando, o que o próprio Cristo fez por nós, né, mana? Ele morreu para que hoje nós vivêssemos, né? Ele deu a própria vida para gerar vida em nós. Ele teve que passar pela morte, e morte de cruz, né? Mas para a gente hoje usufruir da vida que Ele tem para nós. Me fez lembrar essa preciosidade da vida. Lindo, sim, muito lindo. E então, a gente olhar para que os processos na vida do cristão, quando parecem podas, elas vêm com o objetivo de frutificação. Sim, faz toda a diferença. Ter essa percepção, Exato. né? A gente daí se sujeita, né? Sim, a gente tem alegria em passar pelo processo mesmo de dor. Muito lindo tudo isso, mana. Obrigada por Gostoso. compartilhar a sua história. Obrigada por me ouvir mais uma vez. É um prazer, sempre um prazer estar com você, ainda mais com a nossa participação especial aí da princesinha. Sim, quer dar tchau para ti? I love you. Beijo, mana. Beijo.